A seleção brasileira venceu no fim do jogo a Colômbia com um golaço de Vinícius Júnior. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é que o time continua um bando. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo, mas há salvação, e a salvação já começou a se mostrar. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez! Pessoal, a seleção brasileira tem no mínimo três, entre os 10 melhores jogadores do mundo na atualidade. O elenco ele é muito farto, ao contrário do que muita gente tenta pregar. O problema, muito claramente, são as opções táticas do treinador, que chegou até há pouco tempo, mas que talvez esteja brigando contra o óbvio. E eu vou te mostrar nesse vídeo como essa briga contra o óbvio pode ter um agente de transformação. E esse agente não está no banco de reserva, mas sim na lateral direita. E o nome dele é o Wesley. Eu vou te explicar, mas deixa o like aí no vídeo pra gente poder ter mais alcance. Vamos lá. Pessoal, essa é a penúltima escalação da seleção brasileira que jogou na data FIFA anterior, com Abner ainda na lateral esquerda, né? O que esse time tinha, né, de proposta, de plano tático? Ele tinha ali o Danilo ficando para fazer a saída de 3 junto com Marquinhos e Magalhães. E na frente deles, 2 volantes, Bruno e Gerson. Na ponta direita tinha o Savinho, até porque o Rodrigo estava fora por uma questão de lesão. Mas o que está errado aí? Gente, muita coisa, principalmente o lado esquerdo do ataque. Ao você colocar o Abner ali e livrar o outro lado com o Danilo, você simplesmente vai sobrecarregar uma zona do campo onde o melhor jogador do mundo precisa de tempo e de espaço para poder fazer as suas principais jogadas, que são jogadas de força com habilidade, num poder decisivo muito grande do jogador mais determinante do futebol mundial. Pois é, o Vini Júnior, que deveria ser a prioridade do time, ele está sendo sacrificado por um esquema tático que não faz sentido e acaba liberando o lado oposto, que normalmente não tinha um lateral de profundidade e que tinha no Savinho um jogador que ainda está numa fase de consolidação. E aí esse time ficava tanto sem profundidade no lado que tem espaço, quanto totalmente encastelado e marcado no lado do que teoricamente seria o seu melhor. Eu vou tentar ser mais didático agora mostrando o jogo contra a Colômbia, né? Esse é o time que entrou em campo contra a Colômbia, e contra a Colômbia a gente viu o Vini Júnior já muito bem desde o início, muito porque a Colômbia tinha uma postura agressiva de pressão alta. Ela subia ali quase que numa pressão individual alta com os seus atacantes, né? E o Rames também ajudando bastante. E ali isso gerava uma linha mais alta para ele poder atacar o espaço, como ele sofreu até o pênalti no início do jogo. Mas o problema continuava ali, né? O Arana participando muito mais avançado, o Wanderson participando das jogadas de saída de bola muitas vezes, falhando bastante. O garoto sentiu bastante o jogo, é um grande jogador, um cara com potencial para a seleção brasileira sim, mas sentiu bastante o jogo, mas o problema continuava ali. Agora, com o Vinícius continuando ali muito marcado, uma marcação bastante física da Colômbia, o Rafinha ali tentando ajudá-lo, mas o Arana meio que atrapalhando essa dinâmica, não por ser ruim, pelo contrário, ele é ótimo, mas por estar ocupando o espaço que ele não deveria estar ocupando se o plano de jogo estivesse observando que precisa entregar tempo e espaço para o melhor jogador do mundo. Do outro lado, o Brasil tinha o Rodrigo, que já é um jogador bem melhor do que o Savinho, mas que é destro e sem a profundidade que o Wanderson deveria dar, mas não conseguia, muito por erros técnicos dele também e pelo plano, ele acabava não centralizando tanto quanto deveria centralizar, ou o Wanderson não dando o apoio como deveria dar, e a coisa não andava funcionando nada bem. Até que aconteceu uma coisa. E essa coisa tem nome, né? Wesley França. O Brasil começou a ter um lateral direito que agredia o espaço. Mas o problema não estava totalmente resolvido, até porque quando a gente olha para a parte de cima aí dessa tela do campo, a gente vai ver que o Brasil continuava sobrecarregando o lado esquerdo, e notem como tem mais marcadores lá perto do Vini Júnior, mesmo longe da bola, do que perto do Wesley. Pelo menos o Brasil foi ganhando terreno em
campo. Por quê? Porque o garoto, a partir desse espaço que era oferecido, começou a ocupar esse espaço e se associar com o próprio Savinho quando entrou, crescendo também esse jogador, porque a partir das ultrapassagens por dentro e por fora do Wesley, esse jogador pôde ter ali mais participação, né? Mais dinâmica, mais movimento ao seu redor. E adivinha que começou a ter espaço e ter tempo? Vini Júnior. Ele começou a ter mais tempo e mais espaço, mesmo com a Colômbia muito fechada. E o Vinícius Júnior no 1 contra 1, é óbvio que ele vai ter um poder, uma capacidade de determinar partidas muito maior do que qualquer outro jogador do mundo, né? Engana-se quem acha que pode definir Vinícius Júnior pelo número de gols e jogos, especialmente numa trajetória de seleção brasileira que ele foi reserva em pelo menos metade dela. Aliás, tem gente, especialmente na TV aberta, que anda com memória curta, que não lembra da Copa de 2022 de qual foi o jogador mais regular da seleção brasileira. Pois bem, mas eu não vou aqui pregar no deserto, não é pra eles que eu tô falando. Vamos seguir aqui e a gente vai lembrar que no gol que decide a partida, o Wesley, ele já tá ali dono e proprietário desse lado direito do campo, enquanto o Brasil centralizava a jogada. Ao centralizar a jogada, isso está muito mais próximo daquilo que pode libertar o Vini Júnior. E a gente vê o Vini Júnior chamando a responsabilidade, como os comentaristas muitas vezes pedem. Pois é, não é que o Vinícius não queria chamar a responsabilidade, é que para poder pedir bola, ele tem que ser responsável e estar no momento de capacidade de estar no 1 contra 1. Aqui ele se enxerga em 1 contra 1, enxerga o meio de campo povoado e pede a bola para o Matheus Cunha, que tanto dá a bola quanto inteligentemente ocupa as costas dele, dando mais o quê? Mais tempo e mais espaço para o Vinícius Júnior poder cortar para dentro e, com bastante espaço, fazer o gol. Por quê? Porque o Richard Rios foi carregado, né, pelo Matheus Cunha para poder sair da frente do Vini Júnior. E aí até o Lerma se posicionar, o chute já tinha saído e o Brasil já estava com a partida definida. Mas ainda não dá para contar a vitória e achar que o tema está resolvido, até porque o Dorival não parece ter mudado a sua intenção do jogo. E aí, o que eu acho que ele vai ter a grande oportunidade contra a Argentina? Para começar, o Magalhães está suspenso, o Gerson se lesionou e tem algumas mudanças que ele pode fazer. Eu acho que dos titulares ele vai poder manter 6, isso se o Alisson puder ir para a partida. E aí, ele pode fazer o seguinte: ele pode colocar o Léo Ortiz em campo, colocar o Wesley. Eu acho que o Wesley é mandatório nisso aí. O André vai ter que entrar, muito porque o Bruno Guimarães também tá suspenso. E aí ele inverte o Marquinhos de lado, o que é natural, porque o Marquinhos já era titular no lado esquerdo da defesa junto com o Éder Militão, antes do Éder Militão se lesionar. E aí, no lado direito do campo, ao invés de ter o Rodrigo, dá para ter o Rafinha. E no comando do ataque dá para ter o Matheus Cunha, apesar dele ser mais meia do que atacante atualmente. Mas o Rodrigo pode revezar com ele. A partir disso aí, o que pode acontecer? O Brasil pode fazer aquela mesma dinâmica da saída 3+2, só que não com o lateral direito, mas com o lateral esquerdo. E por que esse lateral esquerdo tem que ser o Guilherme Arana? Por que não pode ser o Murilo como um lateral base? Talvez, se for o Murilo, o Brasil possa fazer ali o maior espaçamento entre esse zagueiro / lateral base e o Vinícius Júnior. E com isso, o time vai conseguir tanto apoiar mais o Wesley para ter que ele tenha espaço e empurrar Rafinha e Rodrigo para jogarem por dentro mais próximos, quanto essa proximidade por meio repetir contextos como o que gerou o gol da vitória do Brasil contra a Colômbia. Os deuses do futebol parecem querer ajudar o Dorival e querer ajudar o Vini Júnior também, que se via num mato sem cachorro ali. Parecia que nada ia mudar no contexto dele. E um garoto de origem bastante semelhante e de uma conexão natural passa a ser uma das grandes esperanças. Aliás, é muito bonito de ver como o Vinícius Júnior adotou o Wesley, né? E os dois vão para cima e para baixo e não desgrudam, até nas coletivas, nas entrevistas, nos treinamentos, a gente vê sempre na hora que um sai numa foto, o outro no mesmo enquadramento. Isso é muito bonito de ver, mas pode ser ainda mais bonito se o Dorival Júnior cooperar. E aí, Dorival, vamos cooperar? Deixa o teu comentário aí, deixa o teu like e vamos ver como é que vai ser a próxima partida. E a gente vai estar aqui sempre falando sobre tática sem tatiquês.